Café com a Verdade, com o Rodrigo Carvalho. Bom, chegou o grande dia em Atos, série Atos, falar mal do Café com a Verdade. Pois bem, nós temos hoje a Igreja Corpo de Cristo, que é um organismo vivo, e quem toma conta de tudo é o Espírito Santo. Mas temos também a Igreja Organização Religiosa Humana, que pode estar dentro da vontade de Deus e sendo um corpo vivo ou não, ou sendo apenas uma instituição humana religiosa. Em Atos tem um exemplo muito legal disso, pelo menos na minha visão, que muitos não concordam. Quando no capítulo 1, os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, os discípulos têm a formidável ideia de levantar alguém no lugar de Judas. Quem mandou? Não sei, não foi Deus. Mas o número 12 para eles era significativo por causa das tribos, e eles ainda viviam alguns resquícios do Antigo Testamento, que era Urim e Purim, que Deus dizia sim ou não. Então eles jogaram azar, jogaram sorte, aliás, mas para mim foi azar, e escolheram escolheram Matias para substituir Judas. E aí eu vejo aí essa diferença entre organismo, corpo vivo do Espírito Santo, que ainda não eram, e instituição religiosa humana, que naquele momento estavam sendo, tá? Então Jesus disse: espere aí o Espírito Santo ser derramado. Mas antes disso, Pedro acha que tem que fazer alguma coisa, e fez, tá? Então, nós temos esses conflitos, né, de corpo vivo de Cristo com organização humana, com organização religiosa humana. Mas vamos lá. A instituição religiosa humana dentro do corpo vivo de Cristo, em Atos você vê que ela é carimbada, ela é aceita pelo Espírito Santo e por Deus. Senão nós damos alguns exemplos de necessidade de organização da igreja, necessidade de organização da instituição. Atos 6, mas olha só, toda necessidade de organização institucional de igreja, ela deve surgir de uma necessidade. Toda. Se não for uma necessidade, não vem do Espírito Santo. Então é por causa disso que as pessoas às vezes inventam as coisas, mas não é em cima de uma necessidade, e dá errado. Por exemplo, Atos 6. Havia uma reclamação dos gregos que a viúva deles estava sendo desprezada pelos judeus. Aí eles fazem uma reunião. Então tá bom, gente. Começou a crescer o negócio aqui, começou a dar problema, porque quando começa a crescer, começa a dar problema e precisa de ordem. Então vamos levantar 7 aqui para suprir a necessidade do corpo vivo. Enquanto esses 7 suprem essa necessidade, nós vamos trabalhar na palavra, entre outras coisas. Havia uma necessidade ali, eles não inventaram aquilo. E esses 7 foram levantados, não é que eles vão ficar abaixo dos apóstolos ou que eles vão ficar acima do rebanho. Eles vão servir mais o rebanho, até mais do que os apóstolos, em cima de uma necessidade, tá? Atos 14, 23, eles fizeram a promoção de presbíteros, também por necessidade. Por que existe essa necessidade na organização? Porque a organização começa a crescer, Deus começa a acrescentar a cada dia mais pessoas e precisa estabelecer uma ordem. Então, Atos é descrito também como uma ação estratégica de expansão. Quando, por exemplo, eles separam Paulo e Barnabé para aquele serviço. Quando eles fazem um concílio, em Atos 15,
para darem um ok para pregação para os gentios e para Tiago falar para eles, ó, deixem eles livres. Não foi só Tiago que tomou a decisão, foi Tiago, Pedro e João. Então quer dizer que não havia um mestre, um suprassumo. Não, dá para ver em todos os locais que a hierarquia, por mais que estejam pessoas puxando a fila, não é uma pessoa só. É sempre um corpo também. Mas existiu a necessidade de discernir a voz do Espírito para planejar a missão. Manda Paulo e Barnabé, sabiam que eram eles as pessoas certas. Precisava também de um sistema de arrecadação. Quando, por exemplo, os irmãos de Jerusalém estavam passando fome e Paulo pede para a igreja de Coríntios ofertas para ajudarem os irmãos de Jerusalém. Então havia um corpo vivo se movimentando, um sistema de arrecadação também, necessidade de oferta. Então, mas não é a bagunça que a gente vê hoje assim, vamos reunir para ver o que o Espírito Santo fala. Não, surge de uma necessidade. E essa necessidade, ela vem organizada. Ela vem com parâmetros, ela vem com princípios organizacionais. Ela vem com uma ordem. Então, quando Jesus fala dos odres velhos e o vinho novo em odre novo, ele não está quebrando odre nenhum. Ele está achando o odre certo, adequado. Para quê? Para o vinho novo, para a estrutura mental viva. A estrutura mental viva é uma estrutura nova, precisa de odre novo. Para princípios éticos novos, vivos, porque o mundo ele vai trazendo novos princípios. Para uma organização comunitária, corpo vivo de Cristo nova. Mas existem sim. Então, por exemplo, vou pular aqui, ó. A instituição religiosa, então, ela tem que ter um código de ética, de conduta, código de doutrina, padrão de arrecadação, se vai pregar dízimo ou não, se vai pedir oferta ou não. Mas precisa, a instituição precisa pagar a conta, gente. Existem pastores que só vivem por elas, para fazer a obra delas. Tem aluguel, tem tudo, né? Padrão de procedimento, as igrejas são auditáveis, precisam prestar contas. E nisso tudo, então nós falamos isso tudo, tem um papel feio aqui, né? Credo. Então o Café com a Verdade está errado. Então a gente tem que fechar o Café com a Verdade, ou então a gente tem que criar uma igreja Café com a Verdade. E nós não podemos nem criar a igreja, nem fechar. Tem um paradoxo aí, né? Tem um conflito. Por que surgiu o Café com a Verdade? Surgiu pela demanda de pessoas que saíram das suas instituições machucadas ou decepcionadas ou frustradas. Então, mas o Café com a Verdade é a igreja? Não é igreja porque não tem esses padrões institucionais que uma igreja tem que ter. Por outro lado, é igreja por causa do relacionamento de amor entre os membros do Café com a Verdade. E o que hoje nós enxergamos? Que nós não temos uma organização de acordo com as necessidades físicas assim, mas nós suprimos as necessidades físicas e até espirituais e somos odres novos para receber informação novas. Essa palavra é uma palavra nova.
É uma palavra de reconhecimento de um acerto de mensagens que nós estamos evoluindo com o tempo. Então, é igreja? Não nos padrões da igreja hoje, como ela deve ser. Por quê? Porque não cresceu assim a modo de colocar normas e regras, a modo de alugar templo. Não há necessidade disso. O café é uma etapa pós-ferida e pré-instituição. Pós-ferida porque as pessoas saíram machucadas e a culpa é de vocês. Aí teve que surgir o café, como surgem outros movimentos. Então café é um movimento? É um movimento mesmo. Mas movimento passa. Se passar, dane-se. Mas é necessário hoje. As pessoas precisam. Mas o café também é um degrau. É um degrau para as pessoas voltarem para a igreja. Mas nem todos do café querem igreja novamente. E eu não posso falar para ir para a igreja, porque a culpa é de vocês, não é minha. Então, por exemplo, essa semana veio duas situações. Uma amiga veio me procurar falando assim: Rodrigo, eu não queria frequentar aquela igreja, mas minha filha ama aquela igreja, então eu vou ter que ir. Aí eu perguntei: vai fazer mal pra você? Não, porque eu não ligo. Vai fazer bem pra ela? Vai. Então vá. Porque o café não faz questão disso. Não, tem que crescer, tem que ter cada vez mais membro. Isso é coisa de igreja. O café é movimento. A outra senhora falou assim pra mim: não, eu tô voltando pra igreja tal porque minha família quer ficar lá. Você se sente bem assim? Sim, tô me sentindo muito bem. Então vá. Porque nós não queremos prender ninguém. Nós queremos preparar para soltar. Preparar para soltar. Preparar para soltar. Mas você tem que incentivar as pessoas a irem. Não, eu não tenho que incentivar nada. A mensagem do canal é neutra. Quem incentiva é o Espírito Santo. Quem faz as pessoas procurarem a igreja é o Espírito Santo. Quem restaura as pessoas para elas procurarem a igreja é o Espírito Santo. Eu não influencio em nada. Mas qual igreja que eu frequento? Eu tenho uma lista. Te passo um monte. Que eu confio, você pode ir. Não quero frequentar nenhuma. Não frequente. Quero ficar só no café. Fique. Pois bem. Perdido nos papéis aqui até, viu? Perdido aqui. Mas às vezes também as pessoas saem da igreja porque nós saímos e nós somos odres novos e recebemos novas informações e deixa a gente muito feliz. Mas tem gente que sai para montar a igreja nova e aí é o líder, é o mestre de tudo, né? Então eu mando em tudo, vou abrir várias igrejas, vai crescer, tem todo mundo jogar confete nele. Isso é liderança podre, entendeu? Vou falar uma coisa pra vocês. Movimento, porque eles dizem que a palavra movimento é ruim, né? É ruim mesmo porque não é instituição. Mas os movimentos, eles foram criados por culpa das igrejas. Os desigrejados têm esse nome, desigrejados, por culpa das igrejas. O café é um grupo de desigrejado? Não, porque nós estamos unidos. Mas é uma igreja instituição? Também não. É um trampolim. É um degrau. Acredito nisso hoje. Mas para todas as pessoas é um trampolim, é um degrau? Não. Algumas vão ficar no café, só no café. E eu não posso fazer nada.
Algumas coisas o café não se posiciona. Não podemos nos posicionar. Quem machucou eles foram vocês. Não foi o café. O café não machuca ninguém. O café pode deixar a desejar. Pode não dar conta, mas não machuca. O café é inclusivo, não é exclusivo. Algumas coisas a gente não se posiciona. Por exemplo, estava conversando esses dias com um familiar. Eu não posso me posicionar no Café com a Verdade politicamente. Por alguns motivos. O primeiro, bíblico. Jesus reuniu os 12 e tinha um zelote e um publicano. O zelote era aquele cara patriota, que amava a pátria, que era judeu na camisa, no sangue, andava com metralhadora, com cacetete, que era judeu, e massacrava quem não era judeu, e tinha ódio de quem não era judeu. E o publicano era traidor de judeu, cobrava imposto do judeu. E os dois estavam no mesmo barco que Jesus. Partidos políticos diferentes. Um dia talvez eu tenha que me posicionar, não é hoje. Por causa disso que eu falo no grupo, para ninguém postar coisas políticas. Porque nós temos ouvintes ateus, evangélicos, espíritas, católicos, pessoas que amam Lula, pessoas que amam Bolsonaro. E o café é para todos. O café não é uma instituição que se posiciona. Ah, isso é muito ruim. Pode ser, mas a gente não pode mexer nisso. Porque a mensagem de Cristo tá chegando a todos. Para homossexuais, para pessoas do candomblé, espíritas. Não podemos fazer nada, gente. Não vamos machucar ninguém. As pessoas que estão no café são as machucadas. Falei bem de igreja, hein? Falei bem de igreja. Tô falando aqui que na Bíblia existe a instituição igreja com um formato de uma conduta ética, com uma visão de missão, com uma organização com necessidade de pessoas chaves no lugar certo, como uma instituição que precisa de renda e de ofertas. E ao mesmo tempo nós somos um local que essa mesma instituição, quando se desvia do projeto de Deus, e essa instituição se desvia da vontade do Espírito, ela só torna uma instituição religiosa humana e ela machuca pessoas. E é por causa disso que existe o Café com a Verdade. Senão não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Mas hoje existe uma necessidade para isso. E vai continuar tendo. E não vai acabar. E se um dia o café virar igreja? Aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que pagar aluguel. Vai ter que colocar pastores à frente. Mas a gente já está bem remediado com essas coisas de igreja. Então não vai ter o guru, o líder. Aquele que é autoridade espiritual. Barganha com Deus, você dá para você receber. Faz para você agradar a Deus. A gente já está bem vacinado com isso. Você está no café, você quer um dia servir uma instituição, a gente vai te ajudar, você vai servir. Porque a gente não quer prender ninguém. Você está no café, você não quer porque você está ferido ou porque você já enxergou que você não precisa, não vá. Fique conosco, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Não queremos monopólio. Nós não somos assim. Eu tenho uma necessidade, eu preciso frequentar a igreja.
por uma necessidade familiar. Não sei se eu encontrei ainda, mas eu tô tentando. Tá difícil, eu tô tentando. Mas é uma necessidade minha. Ah, então você que é do café, que é desigrejado, tá falando que vai pra igreja, eu vou. Ah, você vai assumir alguma coisa? Provavelmente não, porque o café é um movimento. Eu não posso deixar esse movimento porque ele é necessário. E a maioria das igrejas não aceitam esse movimento. O que eu faço? Uma coisa eu faço: ser um local para pessoas necessitadas, feridas, doentes. Isso nós fazemos muito bem, muito bem. Ah, mas vocês não sabem ser igreja, vocês não têm compromisso. Não, verdade, gente, não temos compromisso mesmo. Isso é ruim? Pode ser. Somos completamente descompromissados. Ruim isso, né? Pode ser muito ruim. Mas a gente se sente livre. Aí pega, né? Não, tem que pregar para o pessoal ter compromisso. Eu não posso fazer isso. Não posso. O Espírito Santo que faz isso com as pessoas. As nossas palavras, elas não são tendenciosas. Elas eram antes, agora não são mais. Você vê, a gente está pregando em Atos, a gente pregou Gálatas, a gente arrebentou com a igreja. Agora em Atos já não estamos arrebentando tanto que eu descobri aqui muitas coisas que favorecem a criação da instituição Igreja em Atos. Então é isso aí, gente. 21 minutos. Igreja instituída em Atos dos Apóstolos. Algumas vezes ela foi instituição humana religiosa e ela machucou pessoas. Pedro machucou pessoas, Paulo machucou pessoas, fizeram besteira. Às vezes eles viram a necessidade, é sempre necessidade, tá? Sempre necessidade. Viram a necessidade de uma ordem institucional e colocaram essa ordem institucional. Geralmente é quando cresce. Sempre quando vem a ordem, a ética e o procedimento, é por causa de uma necessidade. Se não for por necessidade, ela não vem do Espírito Santo. Amém? Pai do Senhor a todos.